Olá, alunos! Bem-vindo ao meu canal O Mundo dos Estudantes. Eu sou a Cristina e a aula de hoje será sobre HIV. O HIV é um retrovírus do gênero lentivírus e da subfamília Lentiviridae. Os retrovírus são aqueles que armazenam as suas informações genéticas como RNA. O termo HIV significa vírus de imunodeficiência humana, que é uma sigla em inglês responsável por causar a AIDS. As principais características do vírus HIV são: possui um longo período de incubação até que os primeiros sintomas sejam notados. Ele vai enfraquecer o nosso sistema imunológico. Ele possui capacidade de destruir as células de defesa do nosso organismo. O HIV, o vírus, ele vai atacar e vai destruir as células do sistema imunológico, especialmente os linfócitos CD4. Sem essas células de defesa, o organismo ele torna-se muito exposto ao ataque de outros vírus, bactérias e ao surgimento de câncer. Quando o vírus ele infecta um linfócito, lá ele vai liberar o seu RNA e produz o DNA viral, o qual é integrado ao DNA da célula hospedeira. Assim, o que vai acontecer é que o linfócito ele vai passar a replicar esse vírus, o vírus do HIV, originando então muitas cópias que passam a infectar outros linfócitos. Assim, os linfócitos eles vão sendo destruídos e com isso a quantidade de vírus HIV vai aumentando no sangue. Esse vírus ele é diagnosticado através de exames que vão detectar a presença do vírus no sangue ou na saliva do paciente. Atualmente, existem vários tipos de testes disponíveis para diagnosticar esse vírus. A grande maioria das pessoas que acabam sendo infectadas por esse vírus, elas desenvolvem cerca de 1 ou 2 meses após a exposição alguns sintomas parecidos com as de um resfriado. Esta fase ela é conhecida como primária ou aguda e pode durar por algumas semanas e é bastante perigosa, pois essa infecção ela acaba sendo passada por despercebida e a carga viral, a quantidade de vírus no sangue nesse momento ela é muito alta, fazendo com que o vírus ele se espalhe mais facilmente. Depois desse período, os sintomas podem desaparecer espontaneamente por vários anos, antes do HIV ser diagnosticado. Entre os sintomas que também podem surgir quando a pessoa for infectada pelo HIV são febre, mal-estar, manchas vermelhas pelo corpo, aumento dos linfonodos ou ínguas, dores de cabeça, dor nos músculos, erupção cutânea, calafrio, dor de garganta, úlceras orais ou úlceras genitais, dor nas articulações, sudorese noturna, diarreia, tosse, entre outros. E o seu diagnóstico, ele é normalmente realizado através de testes que vão detectar o vírus na saliva ou no sangue, como eu já tinha dito. E eles podem ser realizados mais ou menos a partir de 30 dias após a exposição. Isso porque os exames laboratoriais e teste rápido, eles vão buscar por anticorpos presentes no sangue daquele paciente, né, contra o HIV, para detectar a infecção. E existem vários testes que vão determinar em que estágio essa doença está. Então, eu vou falar um pouquinho do tipo de teste e explicar cada um deles, tá? Nós vamos ter os testes convencionais. Esse foi o primeiro a ser desenvolvido. Dá-se o nome de ensaio imunoenzimático, que é conhecido como ELISA. Nele, os profissionais de laboratório, os biomédicos, né, vão colher uma amostra do sangue do paciente e vão buscar por anticorpos contra o vírus. Se a amostra não apresentar nenhuma célula de defesa específica para o HIV, o resultado será negativo e então oferecido ao paciente. Porém, caso seja detectado algum anticorpo anti-HIV no sangue desse paciente,
vai ser necessária a realização de um teste adicional para confirmação, para ver se realmente aquele paciente vai estar infectado. É chamado de teste confirmatório, para que se tenha certeza absoluta do diagnóstico. Nele, os profissionais vão buscar por fragmentos de HIV na corrente sanguínea do paciente. O próximo teste que nós temos é o teste rápido. Ele vai funcionar da mesma forma que o teste convencional, mas ele apresenta uma diferença, de que o resultado ele vai sair, obviamente, mais rápido, ele sai no mesmo dia, cerca de 30 minutos até 2 horas após a realização do exame. Isso acaba permitindo que o paciente ele fique sabendo do resultado no momento da consulta médica e ele acaba recebendo aconselhamento pré e pós-teste, muito importante para esclarecer dúvidas a respeito das formas de transmissão e também das de tratamento. Temos também um teste que é atualmente o mais recente nessa modalidade de testagem, que é o de fluido oral. Para realizar este exame, será necessário retirar uma amostra do fluido presente na boca, principalmente das gengivas e da mucosa da bochecha, com auxílio de uma haste coletora, e o resultado ele vai acabar saindo em 30 minutos e pode ser realizado em qualquer lugar, dispensando estruturas laboratoriais. No entanto, esse teste de fluido oral serve apenas como triagem para o paciente. Ele não é um teste definitivo. E por último, nós vamos ter os testes confirmatórios, que vão ser usados, né, como testes confirmatórios do HIV, e eles são o Western blot, o teste de imunofluorescência indireta para o HIV e o imunoblot. Eles são requeridos somente quando o resultado de testes convencionais ou aqueles testes rápidos são positivos. Eles são necessários porque, em algumas vezes, os exames eles acabam dando resultados falsos positivos, né? Em decorrência de algumas doenças, como artrite reumatoide, doenças autoimunes e algum tipo de câncer não diagnosticados. Eu sou biomédica, eu trabalhei muitos anos em laboratório. Em uma época da minha vida, eu trabalhei no setor de imunologia e eu realizava esse exame de HIV e naquela época nós fazíamos o teste, o ELISA, e se desse positivo, a gente repetia esse ELISA, depois era feito mais um outro exame confirmatório, que era a imunofluorescência indireta, e para confirmar mesmo, era feito o Western blot, que são esses exames aí da fitinha, que era feito uma vez por semana daqueles pacientes que tinham dado nas rotinas daquela semana. Então, não tinha como errar o resultado, né? Porque era confirmado 3 vezes. E então não tinha como errar. Se deu positivo, era positivo mesmo. Ou se não, por exemplo, quando dava inespecífico, às vezes acontecia de ter alguma reaçãozinha, né, cruzada, a gente pedia uma nova coleta do paciente, porque aí já teria passado alguns dias, né, para ver se aqueles anticorpos já estavam mais para pegar, né, na reação. E aí a maioria confirmava. Então, porque às vezes o resultado dava inconclusivo. Aí o que acontece? Aí a gente não sabia se era positivo ou negativo. Aí o paciente tinha que retornar lá ao laboratório e para realizar novamente o exame, porque quando deu inconclusivo, a quantidade de anticorpos ainda não era suficiente para ser detectado no exame, né? Porque vai ver que estava naquela janela imunológica ainda. E com o passar do tempo, os anticorpos foram aumentando a quantidade daqueles anticorpos e aí já deu para visualizar melhor no exame, né? Acontece muito em laboratório isso. Por isso, é muito importante quando uma pessoa ela entra em contato com uma pessoa contaminada, vamos supor que ela não sabia e depois acaba descobrindo que o seu parceiro estava contaminado,
né? Ou usou uma seringa de uma pessoa contaminada. Existem vários casos, né? Um transplante pode ocorrer, né? Não é nada impossível. Então é importante a pessoa, durante mais ou menos uns 6 meses, ir repetindo o exame para ver se realmente ela não foi infectada, porque às vezes ela fez o exame e deu negativo, mas depois de um tempo o organismo, né, os vírus aumentaram depois de um certo tempo. E aí depois ela vai fazer o exame e vai dar positivo. Então a pessoa tem que se atentar muito a isso e sempre procurar se prevenir, né? Usar camisinha, não dividir seringa com ninguém, né? Para quem faz uso de seringa, não sei, é perigoso, né? E quem vai fazer um transplante, uma transfusão sanguínea, fazer sempre a tipagem sanguínea, lá os exames todos da bolsa, né? Por isso que é muito importante os bancos de sangue, que eles sempre estão atentos em realizar todos esses tipos de testagem, né? Quando você recebe uma transfusão de sanguínea, a bolsa de sangue ela foi completamente testada para ver se tinha alguma doença lá. Isso também é muito importante. É feita toda a sorologia daquele sangue que vai ser doado, né? Eles testam para ver se aquele sangue não tem uma hepatite, se não tem um chaga, se não tem HIV e outras doenças. E esse vírus, ele não escolhe cor da pele, não escolhe idade, não escolhe gênero ou preferência sexual. Mas existem comportamentos de risco para essa infecção. Então, como eu já havia dito anteriormente, numa relação sexual com pessoa infectada, deve-se usar sempre o preservativo, né? Senão você pode se infectar. Mas o certo é sempre usar, né? Compartimento de seringas e agulhas, principalmente no uso de drogas injetáveis, não deve-se usar. E não deve-se reutilizar objetos também perfurocortantes com presença de sangue ou fluidos contaminados pelo vírus. E mulheres que são HIV positivas, que queiram engravidar, também precisam tomar muitas providências. Tem que ter uma orientação médica para não transmitir o vírus para os seus filhos durante a gestação, durante o parto ou durante a amamentação. Agora eu vou passar algumas fotos de algumas manifestações da AIDS. Por exemplo, nós temos o sarcoma de Kaposi, que está muito associado à AIDS. E é um tipo de câncer que geralmente aparece na forma de manchas ou nódulos rosa, roxos ou vermelhos na pele. Esse câncer ele pode crescer vários centímetros ou mais, em forma de uma área azul arroxeada e preta, plana ou levemente saliente. Pode haver inchaço, às vezes o câncer cresce profundamente para os tecidos moles e vai acabar invadindo o osso. Câncer de superfície de mucosas, como na boca, tem cor azul e violeta. E no trato digestivo, esse câncer pode às vezes sangrar excessivamente, mas geralmente não causa sintomas. O sarcoma de Kaposi, ele está associado a uma imunossupressão. E esse tipo, ele afeta as pessoas cujo sistema imunológico esteja debilitado por imunossupressores prescritos após um transplante de órgão. Quando o sarcoma de Kaposi está associado à AIDS, ele é um câncer agressivo, é bem agressivo. Bom, alunos, a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, curte, deixa aí nos comentários sugestões para as próximas aulinhas. Não esqueça de se inscrever e bom estudo, alunos!
Bom, alunos, a aula de hoje foi essa. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva, pode dar sugestões para as próximas aulas e eu agradeço a sua companhia. Obrigada e bom estudo.